Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez à Igreja Adventista do 7º dia 20. Conseguiram perceber que a música tema já correu muito melhor hoje. Se amanhã, quase certeza que já conseguem cantar sozinhos e não vamos precisar de nenhuma ajuda. Consigo perceber também que há caras repetidas do dia de ontem e por isso também é para nós um grande prazer voltar a ver-vos e que possam e desejamos que nos visitem diariamente durante esta semana. Quero cumprimentar também a todos aqueles que nos assistem pela internet, que também vós se possam sentir envolvidos pelo espírito de louvor que nós estamos a viver aqui na Casa de Deus. E se for o vosso desejo e vontade, que também possam vir até nós. Estamos cá todos os dias às 21 horas e será para nós também um prazer imenso receber-vos. Quero lembrar, igualmente como o fiz ontem, que está a decorrer um programa especial para as crianças, por isso se ainda houverem crianças na sala, os diáconos poderão dirigir-vos até à parte de trás da igreja onde está a decorrer essa programação especial para vocês. Também na sequência daquilo que foi feito ontem nós entregamos Bíblias a todas as pessoas que nos visitavam. Se hoje houver uma nova visita que ainda não tenha a sua Bíblia, por favor, pode levantar a sua mão. Os diáconos terão também uma Bíblia para vos entregar. Lembramos que podem usar essa Bíblia como bem quiserem, podem assiná-la e depois, no fim, podem deixá-la aqui. No último dia, na sexta-feira, poderão levar essas Bíblias. Essas Bíblias pertencem-vos, são vossas. Agora, dito que está todos os pontos introdutórios para o dia de hoje, eu queria convidar o pastor a juntar-se a mim, como fizemos ontem, e antes de iniciar a palestra propriamente dita, tenho algumas questões para lhe colocar, está bem? Por favor, vamos sentar-nos. Hoje, em primeiro lugar, boa noite. Muito boa noite. Boa noite. André, muito boa noite. Meus queridos, é um prazer muito grande poder ver-vos com saúde, bem dispostos, porque vejo sorriso nos vossos rostos. E isso significa muito, não é? É bom termos um sorriso, é sinal que estamos felizes e é sinal que estamos a gostar de estar aqui, não é? Eu também, como veem, estou a sorrir, porque realmente me sinto muito bem também na vossa companhia. Muito bem. Deixe-me dizer-lhe que quando olhava para o tema que iria ser abordado esta noite, achei particularmente interessante. Nós hoje vamos ouvir falar sobre as origens, a origem da Terra, e uma pergunta surgiu-me, e deixe-me perceber qual é o seu ponto de vista. É possível nós obtermos uma resposta absolutamente conclusiva sobre qual a origem do nosso planeta? É possível, depende da resposta que nós quisermos obter, não é? Eu, para isso, gostaria de lembrar um texto da Palavra de Deus que ontem lemos. Vamos ver se eu consigo projetá-lo ou se consigo ter alguma ajuda. Mas é um texto importante. Eu até o sei de cor, se não for possível projetar, vou tentar mais uma vez. Se não for possível, eu o direi. Ora, aqui está ele. Aqui este texto diz, eu creio que foi um dos textos que nós ontem apresentamos, que a Bíblia é proveitosa. A Bíblia é importante para quê? Em primeiro lugar, o que ali está diz que é para ensinar. E, portanto, se realmente queremos saber ou queremos aprender alguma coisa em relação às origens do nosso mundo, do nosso planeta, da Terra e até do universo, a melhor forma é recorrermos à Bíblia. E porquê? Porque existe muita contradição nos meios científicos. Eu vou dar um exemplo. Aquilo que há 30 anos se dizia ser a verdade em relação ao aparecimento do nosso sistema solar, hoje, passaram só 30 anos,
já está obsoleto. Portanto, já há uma teoria nova. Daqui a 20 anos haverá outra, e assim por diante. Quer dizer que realmente o melhor é recorrer àquele que criou todas as coisas, que foi Deus, não é? E por isso é na Bíblia, na Palavra de Deus, que nós podemos, com certeza, encontrar, enfim, todas as verdades a respeito da criação. Agora, há aqui um aspecto importante que é preciso salientar. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de revelação. Ou seja, a Bíblia revela Deus e Deus revela através da Bíblia aquilo que Ele entende ser importante. Portanto, eu diria que é a ciência que tem que se adaptar à Bíblia e não o contrário. Portanto, não a Bíblia adaptar-se à ciência, não é? Porque Deus, na narrativa do Gênesis, quando fala da criação, Ele limita-se apenas a dizer como é que as coisas aconteceram. Ele narra, é uma narração, Ele diz, tudo isto foi criado assim e vai dizendo como foi. Agora, depende de nós querermos ou não. Essa é que é a questão. E por isso, nós vamos perguntar, bom, mas então eu posso crer naquilo que a Bíblia diz? Bom, não nos esquecemos do estudo de ontem, pois não, em que nós vimos e pudemos ver provas e ter provas externas à Bíblia, fora da Bíblia, de que realmente a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não é? Portanto, a Bíblia merece toda a confiança, sem dúvida nenhuma. Deixe-me ainda neste contexto e esmiuçando um bocadinho mais este assunto, e até porque atualmente somos inundados com informações do campo científico também sobre este assunto, a origem da Terra. A teoria bíblica é de que o mundo foi criado em 6 dias literais, não é? E isto é contrário àquilo que o mundo científico nos diz. Que argumentos ou evidências claras nós encontramos na Bíblia que provam que a criação foi efetivamente executada em apenas uma semana literal? Muito bem. Se nós lermos o primeiro trecho da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, o que é que vamos encontrar? Vamos encontrar exatamente isto. Vamos lá ver se eu consigo. Eu não tenho muita sorte com estas questões da tecnologia, não é? Mas há um texto ali que vai aparecer, que é este, que é um texto muito pequenino, que diz assim que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E depois há um ponto final. É ou não é? Ponto final. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo tem que partir deste princípio. E ali há um espaço. Depois o segundo trecho, o segundo versículo, vai dizer que a terra estava sem forma, estava vazia, que havia trevas sobre a face da terra, a terra era inabitável. E então, o que é que vamos ver a seguir, a partir do versículo 13 em diante, na narrativa de Gênesis 1? Vamos ver que Deus começa a criar condições na terra para que o homem pudesse habitar nela. E a primeira coisa que Deus vai fazer, o que é? É a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. E depois, quando Deus separa as trevas da luz, e quando Deus chama a tarde noite, e quando chama a manhã dia, isso aparece lá no texto de Jesus, no final diz assim, foi tarde e manhã o dia primeiro. Tarde e manhã o dia primeiro. Esta palavra dia, no hebraico, pode ter vários significados de facto. A palavra dia é um termo hebraico que é ion, que pode significar pelo menos 3 coisas. Pode significar um dia literal, um dia de 24 horas, mas pode significar também uma era, ou pode significar um tempo indeterminado. Quem sabe, milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos, milhares e milhares de anos. E aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema, é saber se realmente este dia
é um dia de 24 horas ou se realmente é um dia dos tais bilhões e bilhões de anos. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos reparar que Deus foi cuidadoso nos detalhes. Porque Deus diz assim, foi tarde e manhã o dia primeiro. Ou seja, um dia é composto por uma tarde e Deus chama tarde à parte escura do dia e chama manhã à parte clara do dia. Então, esta parte escura e esta parte clara formam o dia. E Deus diz, este foi o primeiro dia. E depois, quando Deus vai falando e vai dando a sequência, quando o relato vai dando a sequência dos outros dias da criação, termina sempre. Foi tarde e manhã o dia segundo. Foi tarde e manhã o dia terceiro. Foi tarde e manhã o dia quarto. Foi tarde e manhã o dia quinto. Foi tarde e manhã o dia sexto. Então, chegamos aos 6 dias. Não é? Portanto, temos aqui este cuidado da parte de Deus. Eu disse há pouco que Deus não está preocupado com os detalhes científicos. O homem é que está. Deus não está. Não é? Agora, Deus só revela aquilo que quer. E no fundo, Deus diz assim, olha, tu crês em mim? E é uma questão pessoal. Deus criou-nos com inteligência. Não foi? Deus deu-nos a capacidade de pensarmos, de raciocinarmos, mas também há uma coisa que é importante, que é a fé. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se não veem. E é essa fé que nós precisamos exercer em relação à Bíblia. Mas porquê é que eu posso e porquê é que eu devo ter fé em relação à Bíblia? Porque nada falhou. Nada, a Bíblia não mente. E isso vimos ontem quando falamos sobre a Bíblia. Muito bem. Na certeza que terá muitos mais dados concretos para nos apresentar sobre a origem da Terra, vamos dar-lhe a palavra em exclusivo. Ok, muito obrigado, André. Eu gostaria de mais uma vez saudar-vos, agora aqui de mais perto. Eu até se calhar até vou chegar ainda mais perto, porque realmente o meu desejo era dar-vos um grande abraço a todos, não é? E também àqueles que nos veem e que nos escutam em suas casas. E dizer-vos que se estão próximo dia 20, olhem, há aqui lugares para vocês também. Cada um se sinta bem e que esta noite, ao estudarmos um pouco mais acerca das Escrituras e ao estudarmos este grande tema acerca das origens, possamos realmente sentir-nos tão próximos de Deus. Bom, eu faço aqui uma advertência. É impossível estudar acerca das origens em apenas meia hora. É impossível. Mas alguma coisa nós vamos saber. Pelo menos vamos aguçar o nosso desejo de poder continuar a estudar este grande tema que fala de Deus como o nosso Criador. Voltando ao primeiro texto, e hoje eu vou fazer o seguinte, eu hoje vou pedir a todos que usem as suas Bíblias. E a propósito, trouxeram as Bíblias? Já agora, ergam as vossas Bíblias. Não é? Muito bem, muito bem. Muito bem. Então, hoje vamos poder usar realmente a nossa Bíblia. Vamos poder usar realmente a nossa Bíblia. E vamos então voltar àquele texto de Gênesis 1:1. É aí que vamos começar. Eu tenho um problema, é que as letras são pequeninas, então tenho que usar óculos, não é? Para ver. Gênesis 1:1, eu vou repetir o texto. E este é um texto muitíssimo importante. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o que é que vem a seguir a esta frase? O que é que vem a seguir a esta frase? Como? Não é isso que vem a seguir. Exatamente. É um ponto final. É um ponto final. E este ponto final é muito importante. Deus está a dizer, olha, no princípio eu criei os céus e a terra. Ponto final. Ponto final. Ou seja, isto é ponto
assente. Ok? É isso que Deus está a dizer. Existem pelo menos 3 teorias em relação a este primeiro texto. Há uma teoria que afirma que este primeiro texto é apenas uma introdução a toda a narrativa da criação. Já repararam que todos os livros que se escrevem geralmente têm uma introdução. E para que serve esta introdução? Enfim, quando nós lemos a introdução, nós ficamos a conhecer mais ou menos qual vai ser o conteúdo do livro, qual é a matéria que se vai tratar nesse livro, nesse escrito. Não é isso? É isso. Então há muitos que creem que realmente este versículo é apenas uma introdução. Deus está a dizer, eu vou falar da criação, então esta é a introdução. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas há uma segunda teoria em relação a este primeiro texto. É que este princípio é um período indeterminado de tempo que vai acabar precisamente quando Deus acaba de criar todas as coisas neste mundo. O que é que eu quero dizer? Que há um princípio, não sabemos quando foi. Deus cria o universo, os céus. Deus cria a terra e depois Deus vai criando todas as coisas para que este planeta pudesse ser um planeta habitável. Esta é a segunda teoria. A terceira teoria acerca deste princípio é que é um período de tempo que realmente nós não sabemos e não sabemos quando é que terminou. Sabemos que existiu o princípio, mas não sabemos se esse tempo em que Deus criou os céus e a terra demorou milhares de anos ou milhões de anos. Não sabemos. Esta é a terceira teoria. Bom, eu quero dizer a vocês, meus prezados, que eu me enquadro nesta terceira teoria. E porquê? Por causa das expressões que vamos encontrar, na linguagem que vamos encontrar neste texto. Reparem, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui criar é uma palavra hebraica que é bará. E bará quer dizer criar a partir do nada. Ou seja, quando não havia matéria existente. Não havia nada e Deus criou. É possível alguém criar alguma coisa ou construir alguma coisa do nada? Vocês conseguiriam? Não. Nós, para criarmos alguma coisa, para desenvolvermos alguma coisa, temos de ter alguma matéria. Temos ou não temos? Mas com Deus isso não acontece. Deus pode criar, seja o que for, a partir do nada. E isso ultrapassa-nos completamente. Alguém vai dizer, pastor, isso é impossível. Pois é, ao homem é impossível. Mas nós estamos a falar de um ser supremo, de um Deus onipotente, que não conhece o impossível. E por isso, o texto aqui diz que Deus criou do nada. Deus criou do nada. Quando? Não sabemos. Porque está lá um ponto final. E tem mais uma coisa que me faz crer exatamente nesta terceira conjetura. É o versículo 2. Porque agora sim, o versículo 2 diz que a terra estava como quando Deus a criou. Era sem forma, era vazia. Havia o quê sobre a face da terra? Havia trevas, havia escuridão, não é? Muito bem, havia escuridão, trevas. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E então Deus olha para este mundo e Deus fica aqui, desolado. Será? Não, Deus já tinha um plano. E sabem qual era o plano de Deus quando criou o mundo, esta terra? E quando depois o organiza?
plano de Deus era criar o homem. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, Deus pensou no homem. Sabem, o poder sem o amor não tem valor. Deus é onipotente, mas Deus ama este ser humano. E eu gostaria que hoje saíssemos daqui com esta certeza, com esta convicção, de que realmente estamos diante de um Deus todo-poderoso, que é capaz, num gesto só, num momento só, trazer à existência todo o universo, composto pelos milhões e milhões de galáxias existentes. Mas temos um Deus que ama. E antes do homem existir, Deus viu o homem. Deus concebeu o homem. Deus amou o homem. Sabem o que é que isto me faz lembrar? Faz-me lembrar uma mãe ou um pai, quando pensam no seu filho que há de vir. Ele ainda não existe, mas já pensam nele. Ele ainda não existe, mas já fazem alguns preparativos para ele. Ele ainda não existe, mas já estão preocupados com ele. Como é que ele vai ser, como é que não vai ser. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o berço para o homem. Deus criou aquilo que nós chamamos o ninho para o homem. A casa para o homem. Porque Deus ama este homem. E este é o poder de Deus manifesto. O poder sem amor de nada vale. Deus é onipotente, mas Deus ama. E o amor de Deus é eterno. E uma coisa que é eterna quer dizer que não tem fim. Nunca acaba. Não tem princípio, nem tem fim. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Sabem, desde quando é que começou a existir o amor de Deus? Desde quando? Desde sempre. O amor é tão antigo quanto Deus. E Deus é eterno. E o amor é eterno. Não é assim o amor dos homens, pois não. Pois não. Mas o amor de Deus é assim. E isto é realmente fascinante. Nós podemos estudar tudo a respeito e penetrar, se calhar, se tivéssemos poder para o fazer, do universo. Conhecer realmente todos os sistemas solares que existem. Penetrarmos nos mistérios da Via Láctea. Mas isso nada vale. Nós precisamos conhecer o amor de Deus. Porque quando nós conhecemos o amor de Deus, algo vai se passar na nossa vida. Nós não vamos ser mais as mesmas pessoas. De certeza absoluta. Mas deixem-me continuar. Reparem que quando Deus começa a organizar a terra, ou seja, a trazer à existência todas as outras coisas para que houvesse condições de habitabilidade neste mundo, a primeira coisa que Deus faz o que é? O que é que Deus criou em primeiro lugar? Gênesis. Abram as vossas Bíblias, está bem? Alguém ajude alguém aí a procurar na Bíblia. Se alguém tiver dificuldade, por favor, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Primeira coisa que Deus vai criar no primeiro dia. Disse Deus, haja o quê? Luz. E houve luz. Já pensaram que seria deste mundo se não houvesse luz? Este mundo estaria às escuras. Da mesma maneira, como diz ali o versículo 2, quando Deus criou e depois olhou e viu a terra sem forma e vazia e cheia de trevas. E não havia condições nenhumas para haver vida nesta terra. Então, reparem,
como tudo obedece a um determinado sistema e um determinado propósito de Deus. Nós estamos diante de um ser, a palavra inteligente é uma palavra pobre para falar dos atributos de Deus. Porque nós não conhecemos, de facto, a inteligência que está para além da inteligência humana, a inteligência de Deus. Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Nada lhe está vedado. Então, se Ele pensa no homem, Ele diz, eu tenho que criar condições para que o homem exista. E Ele cria a luz. E quando há luz, há vida. Não é? Quando há luz, há vida. Alguém gosta do escuro? Oh, se vocês tivessem que viver sempre no escuro, como seria? Como seria? Hein? Não se sentiriam bem, pois não? Nós temos necessidade nas nossas casas de ter lâmpadas, porque à noite não gostamos de estar no escuro. As criancinhas, quando são pequeninas, dizem até que têm medo do escuro. E os pais têm que ter uma trabalheira muito grande para as convencer de que realmente o escuro é uma coisa natural. E que existe para fazer ho-ho, existe para descansar. Não é? Deus, então, espanca as trevas, criando a luz e dá condições para que haja vida. Poderia haver plantas neste mundo sem luz? Então, e o sistema de clorofilina, como é que se iria fazer? Poderiam haver os outros animais se não houvesse luz? Este mundo, se não houvesse luz, seria como o quê? Seria como uma grande massa de gelo. Não valeria de nada. Mas Deus não estava a criar uma massa informe. Deus estava a criar a casa do homem. Sabem uma coisa? O homem tem destruído este mundo. Tem sim. É verdade. Porque quando Deus criou o mundo, este mundo era perfeito. Não havia mancha. Não havia moléstia. Mas o homem tem estragado o mundo. Tem estragado a natureza. Então, Deus criou. É interessante que diz assim, no versículo 6, disse Deus, haja o firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. E depois diz, e fez Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. O verbo muda. O verbo aqui não é bará, não é criar, mas o verbo aqui é fazer. E fazer vem de um outro termo hebraico que é assá, que quer dizer fazer a partir daquilo que já existe, da matéria que já está existente. Deus fez brotar do solo o quê? Deus fez brotar do solo as plantas, as árvores, tudo. Depois diz também que Deus fez os animais, e a palavra é assá. E assim vai continuando. Mas agora, vamos ver aqui um detalhe, um pormenor muito importante. Está precisamente no capítulo 1 de Gênesis. E no versículo 26 até 28. Por favor, procurem nas vossas Bíblias. Eu faço questão que hoje manejem a Bíblia, está bem? Faço questão. Queridos amigos que nos visitam, vocês têm uma Bíblia? Alguém não tem a Bíblia? Alguém não tem a Bíblia consigo? Procure. Precisa de ajuda? Alguém precisa de ajuda para encontrar os textos bíblicos? Alguém poderá ajudar. Mas olha, diz aqui então, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Que diz este texto? Diz que Deus tomou a decisão
que já tinha tomado antes. É agora o momento, depois de criar todas as coisas, todas as condições deste mundo, Deus disse, vamos fazer o homem. De que maneira? A nossa imagem e a nossa semelhança. A semelhança é a imagem de Deus. E é interessante aqui um aspecto. É que Deus, para fazer o homem, Deus não disse, haja o homem, apareça o homem, faça-se o homem. Não. Deus não vai usar o poder da sua palavra. Deus fez isso para criar todas as outras coisas. Mas quando Deus quis fazer o homem, Deus vai fazer de maneira diferente. O que é que Deus vai fazer? Olhem lá o que diz a Bíblia. Vamos ler. Vamos ler. Em Gênesis, no capítulo 2. Agora versículos 4 até 8. Gênesis 2. Não, vamos ler a partir do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Alguém está com dificuldade para encontrar? Encontraram todos o texto? Todos encontraram? Muito bem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e fez o quê? E soprou nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Olhem, Deus aqui faz diferente. Deus vai fazer o homem do pó da terra, vai modelar com as suas mãos uma estátua. Sabem que muitas pessoas se riem disto, acham piada e dizem, isso é uma coisa inconcebível. Para Deus nada é impossível. Deus fez o homem do pó da terra. E sabem uma coisa? Sabem, de certeza absoluta, que sabem que o nosso corpo tem dentro dele, ou é constituído, por quase todos os componentes que encontramos no solo e no subsolo. Não é isso, doutora? É. Nós temos ferro, temos magnésio, temos potássio, enfim, e todos os outros sais minerais que se encontram no subsolo. Isto é por acaso? Isto vem-nos mostrar que realmente Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez o homem do solo, o moldou, fez uma estátua perfeita, bela. Sabem o que é que eu acho? Que nós, espécie humana, somos realmente seres muito bonitos. Aqui para nós, temos a mania que achamos que somos bonitos. Não é? Realmente, quando Deus criou Adão e quando Deus depois criou Eva, criou dois seres perfeitos e bonitos. Mas sabem que este mundo tem 6.000 anos e 6.000 anos de pecado. E estes 6.000 anos de pecado vão tornando o homem cada vez mais feio. E eu já não falo dos aspectos físicos. Estou a falar dos aspectos interiores. O mal e o pecado têm desfeado. Parece que posso usar esta palavra. O homem. E Deus sopra nas narinas do homem, daquela estátua, o seu próprio fôlego, a sua própria vida. E diz a Bíblia que o homem passou a ser o quê? Uma alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente. Então, eu sou uma alma vivente. Cada um de vós que aqui está é uma alma vivente. E a vida que Deus soprou? De onde vem? Qual é a origem? O próprio Deus. Os homens têm lutado para conseguir dar vida. E a ciência médica e a biologia, etc., têm avançado bastante, tido grandes conquistas. Mas há uma coisa que o homem nunca vai poder conseguir. É originar a vida. Porque ela só vem de Deus.
E cada pessoa que nasce, meus amigos, é um milagre de Deus. Então eu pergunto, pensas que estás aqui por acaso neste mundo? Não, és um milagre de Deus. Tu fazes parte de um plano de Deus. É por isso que Deus te ama, Deus te fez. Deus te fez. Agora vou ler um texto que é realmente muito belo. É um dos trechos mais belos, pelo menos que eu acho, que encontramos na Bíblia. Ele está no livro de Salmos. E é o Salmo 139. E diz assim: Senhor, Salmos 139, eu vou esperar um bocadinho. Leiam comigo. Está bem? Olhem bem o que aqui está. Isto é de uma beleza rara. Esta verdade que encontramos na Bíblia. Inspiração divina. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda uma palavra não saiu da minha língua e tu, Senhor, já conheces todas as coisas. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso entender. E mais ainda, olhem só no versículo 16, o que é que diz? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles ainda havia. Quando estávamos a ser formados no ventre da nossa mãe, Deus estava vendo e acompanhando tudo. É verdade que sim. E porquê? Porque Deus ama. Deus nos fez. Sabem, é como um menino, por exemplo, que era muito habilidoso e ele construía os seus próprios brinquedos. E um dia ele pôs-se a construir um barquinho de madeira. E ele demorou algum tempo para construir aquele barquinho. Mas depois que a sua obra ficou pronta, ele olhou para aquela obra e disse: está perfeito o meu barquinho. E abraçou o seu barquinho e disse: eu gosto tanto dele, porque fui eu que o fiz. Interessante. Assim é Deus. Deus te ama por quê? Porque te fez. Deus não nos pôs numa roleta para que nós aparecêssemos. Na linguagem de Deus não existe o acaso. Não existem os filhos que não foram planeados. Não, todos nós fomos planeados por Deus. Sabem, um dia um jovem me procurou e me dizia: pastor, ninguém gosta de mim. Eu disse: estás enganado. Há muita gente que gosta de ti. Os teus pais gostam de ti, os teus amigos gostam de ti. Ele disse-me: eu não tenho amigos. Sabem, a autoestima dele estava muito lá embaixo. E ele disse: pastor, nem os meus pais gostam de mim. E quando dizia, ele chorava. Eu disse: olha, tu podes pensar assim. Ele disse: pastor, eu quando olho para o espelho, eu não gosto da minha fisionomia. Não gosto da cor dos meus olhos, não gosto da cor do meu cabelo, não gosto da cor da minha pele. Eu não gosto de mim. Disse: pode ser. Pode ser que tu penses que ninguém gosta de ti. Pode até ser que tu julgues que tu próprio nem de ti gostas. Mas há uma coisa: Deus te ama. E isso não vai mudar nunca. Deus ama.
tal como tu estás. E isso não vai mudar nunca. Será que Deus me ama com todos os meus defeitos? Será que Deus me ama com todos os meus pecados? Deus te ama de qualquer jeito. Sabes porquê? Porque foi Ele que te fez. Tu não apareceste neste mundo por acaso. Na linguagem de Deus não existe o acaso. Cada ser humano que vem a este mundo tem um plano de Deus. E ontem nós dissemos isso. Conheça o caminho, conheça o plano, conhecendo a Escritura Sagrada, conhecendo a Bíblia. Olha, Deus está-lhe a mostrar um caminho, está-lhe a dar uma oportunidade de conhecer talvez aquilo que você nunca conheceu na sua vida, mas que agora tem a oportunidade de conhecer. E é por isso que eu faço daqui o meu apelo a cada um de vós. Se alguém pensa, ou estava a pensar, amanhã não vir, por exemplo, eu digo, não pense não vir amanhã, porque amanhã é que você devia vir. Pense no outro dia para faltar, mas amanhã não. Esteja cá, por favor. Eu lhe peço, em nome de Jesus, eu lhe peço. Meus amigos, sabem, a história do barquinho não termina aqui. Ou não termina ali. Então é assim. E este menino pegou no seu barquinho e foi até à ribeira que ficava perto da sua casa. E ele atou uma cordinha na pontinha do barquinho. E ele colocou o seu barquinho na ribeira. E depois ele deixava que o barquinho fosse pela correnteza abaixo, pela ribeira, e depois ele puxava de novo, e assim se entretinha, assim brincava com o seu barquinho, e cada vez ele gostava mais do seu barquinho. E quando ele vinha para casa, ele passava pelos amigos e dizia, este barquinho fui eu que o fiz, é meu. Mas um dia aconteceu uma desgraça. Não roubaram o barquinho do menino, não roubaram. Não. É que ele estava na ribeira a brincar com o barquinho. E a ribeira estava um pouco mais cheia do que o habitual, porque tinha chovido nos dias anteriores. E então ele lá estava puxando, e de repente ele sente um puxão naquele fio. O fio partiu. E o barquinho foi pela correnteza abaixo. Ele começou a gritar, para ver se conseguia apanhar o seu barquinho, mas não consegue apanhar o barco. E então ele volta para casa choroso, a chorar. E o pai e a mãe tentam consolá-lo, tentam dizer-lhe, filho, tu vais fazer outro. Não quero, eu quero aquele. Sabem como é que são as crianças, não é? Quando perdem alguma coisa. O tempo passou. E este menino, quando chegou a altura do Natal, de vez em quando ele ainda se lembrava do seu barquinho. Ele foi ver algumas montras de algumas lojas lá da sua aldeia. Numa aldeia não existem muitas lojas. Existem poucas, mas existem algumas. E ele passou por uma montra e olhou e viu lá um cantinho da montra um barquinho. Ele olhou para o barquinho, não é possível, este barquinho é o meu, eu o conheço, fui eu que o fiz. E então ele entrou depressa na loja e disse para o dono da loja, olhe, por favor, eu quero o meu barquinho de volta, aquele barquinho que está ali na montra me pertence, é meu. E o dono da loja disse, não, ele não é teu, ele está ali à venda, se tu o quiseres, tens que comprar. E o menino argumentava e dizia, fui eu que o fiz. E ele dizia, não me interessa, se o quiseres, tens que pagar por ele. Tens que pagar o preço justo. Então o menino voltou para casa, foi buscar o seu mealheiro, contou todas as moedinhas que tinha
levou tudo. E chegou lá, a loja, colocou aquelas moedas todas em cima do balcão. E disse ao homem, agora dê-me o meu barco de volta. E o homem começou a contar o dinheiro e disse, está certo, está muito bem. Agora o barquinho vai ser teu. E pegou no barquinho e o trouxe. E disse, toma, agora o barquinho é teu. E o menino disse, não, este barquinho agora é meu 2 vezes. Porque fui eu que o fiz e fui eu que o comprei. Este Deus que nos fez, este Deus maravilhoso, cheio de poder, que criou todas as coisas e que nos criou a nós, é o mesmo Deus que um dia também veio aqui a este mundo para morrer em nosso lugar. É o mesmo Deus que sacrificou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E sabem o que é que a Bíblia diz? É um trecho que todo cristão sabe de cor, quase todo. Mas que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, um único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor este! O Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, nos amou tanto. O Deus poderoso, que criou as grandes galáxias, que criou os mundos impenetráveis, é este Deus que nos ama. Este Deus que te criou, é este Deus que hoje continua a amar-te. Vamos ouvir o Ademis. Ele vai cantar. Enquanto ele canta, vamos prestar atenção na letra, no poema desta música. Vamos ouvir. Eu sonhei que era Moisés lá no monte do Sinai, quando ouviu a voz de Deus. E outras vezes me imagino como Paulo a escutar na estrada de Damasco o meu Salvador chamar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar e posso ouvir o som do seu falar. Oh, oh, oh. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar, e ao ouvir um passarinho de manhã ao despertar. Ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver. Sim, eu sei, oh, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Nessa nova geração, poucos guardam sua fé em um Deus que não se vê. Mas Ele tem me revelado e hoje eu posso afirmar que o Senhor de toda a criação vai comigo onde eu andar.
mas hoje eu sinto sua presença pelo ar e posso ouvir o som do seu falar. Oh, oh, oh. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar, e ao ouvir o passarinho de manhã ao despertar. Ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver. Sim, eu sei, oh, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar, e ao ouvir um passarinho de manhã ao despertar. Ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta eu posso ver. Sim, eu sei, oh, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Oh, eu sei, sim, eu sei que eu ouvi a voz de Deus. Assim mesmo como estão, inclinem a vossa fronte para podermos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nos rendemos perante a tua graça, perante o teu perdão, perante o teu grande amor por nós. Ao percebermos que realmente tu és o Deus onipotente e que não desistes de nós, mas que, Senhor, juntamente com a tua onipotência, o teu grande amor é eterno. E por isso queremos pedir-te, Senhor, que realmente possamos abrir-te completamente o nosso coração, rendermos-nos exatamente a ti e permitirmos que este interesse e gosto pelo estudo da tua palavra seja crescente em nossa vida. Abençoa de uma maneira muito especial cada amigo, cada amiga que aqui veio esta noite. E que amanhã todos juntos possamos aqui estar de novo para continuarmos a perceber que tu tens o caminho e nos queres dar uma grande oportunidade de vida eterna. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém.